boa noite. A gente vai começando aqui a nossa oficina de pais, né? Que agora a gente mudou um pouquinho de nome, né? Porque a gente chegou a uma conclusão que a escola Família de Nazaré, ela cresceu, vamos dizer assim, né? Então ela é maior e por causa disso a gente fez uma mudança, se é que a gente pode falar assim, de nomenclatura mesmo. Então agora a escola Família de Nazaré é a escola, e a gente tem a oficina de pais, a Turma Santana, o Forja, que vai ser lançado, né, o Clube Forja. Então assim, meio que complementando isso que para mim é a coisa essencial de uma escola, que é a gente discutir e pensar um pouco a nossa formação enquanto pai, a nossa formação enquanto mãe, enquanto educador e assim por diante. Então, a gente está fazendo hoje uma experiência online, certo? Mas também para facilitar, em agosto nós não tivemos, tá? Então, a gente vai fazer esse online e aí os próximos a gente vai se organizando. Mas veja, e eu acho que aí que está a centralidade do nosso colégio. E quando eu falo nosso, não é sem nenhuma, não é uma figura de linguagem, né? Ou seja, é nosso porque é nosso mesmo, né? Eu percebo que muitos pais tomam o colégio como parte e é essa a nossa perspectiva, né? Aquilo que a gente acredita mesmo. E pra gente, volto a dizer, a coisa mais importante é pai e mãe, é formar pai e mãe, formar pai e mãe. Fazem 14 anos que eu estudo sobre isso, sobre educação, sobre filhos, sobre família, sobre igreja, sobre o ser humano em si, né, dentro da minha área. Então, para mim é essencial essa formação. Até brinco com alguns pais, falo assim, olha, eu não estou preocupado com o seu filho. Né? Eu não me preocupo lá com o José, com o Francisco, com a Maria. Eu não tenho preocupação com eles. A minha preocupação é com professor e pai. Porque se os pais estão buscando formação e os professores estão se formando, o filho é consequência disso. Errado seria se me preocupasse só com o filho. Aí a gente teria uma escola capenga, né? A gente teria uma escola ali meio deficitária. Então, não. O nosso olhar de colégio é um olhar para o pai, para a mãe, para o professor. E a criança é a consequência disso. Então, para a gente é muito importante. A gente vai bater cada vez mais nessa tecla de que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar se formando, a gente tem que estar ali aprendendo alguma coisa sempre. E hoje, de maneira particular, né, a gente vai conversar um pouquinho ali, até pelo chat, quem quiser colocar pode ir colocando, a gente vai dialogando. Hoje a gente quer conversar um pouco sobre o olhar do nosso filho. E quando eu falo o olhar do nosso filho, eu também estou falando sobre o olhar da nossa escola. A nossa escola não é só uma escola particular. Eu tenho a plena certeza que a nossa escola, não porque ela é minha, mas a nossa escola é um diferencial. Um grande diferencial, por sinal. E cada vez mais eu confirmo pela evolução de cada aluno espiritualmente, afetivamente, socialmente, intelectualmente. É nítido isso. Né? É visível aos olhos quem está na escola e vai percebendo isso. Então, o olhar que nós temos, nosso Colégio Caminho, temos para a educação, graças a Deus, é um olhar que vem contagiando muita gente. É um olhar que vem quebrando preconceitos e barreiras. Nós, tão pequenos, já, de certa maneira, já se incomodamos. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Porque o nosso olhar de educação não é e não pode ser um olhar Unicamp, USP, Unesp, Enem. Esse olhar no meu colégio, no nosso colégio, no colégio do João, no colégio do Francisco, no colégio da Maria, não existe. O nosso colégio, por ser um colégio católico de educação personalizada, a gente acredita que antes dele querer o Unesp, USP, Unicamp, PUC, antes de ele querer qualquer profissão, ele tem que querer ser bom.
ele tem que querer ser bom. O olhar do seu filho, o olhar da minha professora, o olhar meu, o olhar da minha esposa, o olhar do pai tem que ser um olhar que visa isso. Antes de ser médico, antes de ser engenheiro, antes de ser arquiteto, antes de ser professor, ele tem que querer ser bom. Porque ele é pessoa antes de ser um crachá. Ele é pessoa antes de ter um emprego. E é aí que a gente se insere como um grande diferencial. E é essa transformação que a gente vai causando. Não de um dia para o outro, mas assim, é uma areia, né? Um grãozinho de areia por dia, por semana, às vezes por ano, mas que faz toda a diferença. Então, eu agradeço muito a todo mundo que acredita, porque realmente a gente percebe essa diferença. É nítido essa diferença. E por que a gente tem que falar do olhar? Porque se eu pai, se eu mãe, se eu professor, se eu aluno, aprendo a treinar o meu olhar, ou seja, eu aprendo a olhar o que realmente importa, é como se tudo então se encaixasse. E aí a profissão não é apenas uma profissão, a escola não é apenas uma escola, o dinheiro não é apenas dinheiro. As coisas são transpassadas pelo olhar. Se eu tenho um olhar treinado, a minha esposa, o meu esposo, não é apenas aquela mulher que eu me relaciono e tenho um filho. Mas eu transpasso o olhar e eu consigo ver ali a minha salvação. Eu transpasso o meu olhar ali e consigo ver justamente assim, olha, a possibilidade de eu ser melhor. Porque é isso, no fundo, se a gente for olhar, o que é o matrimônio. O matrimônio não é pagar conta, o matrimônio não é fazer filho, o matrimônio não é comer junto. O matrimônio, acima de tudo, tá? Acima de tudo, claro, isso existe, mas acima de tudo, nada mais é do que nos levar para o céu. Veja, é um olhar diferenciado. E quando eu passo a educar esse olhar, eu passo então a realmente a ver as coisas com os outros olhos, que não são os olhos baixos, materiais, mas os olhos do alto, para o que realmente importa. E eu tomei a liberdade de falar desse tema por causa da história de um aluno. Eu estava passando no corredor e aí um aluno falou assim: ah, essa escola é chata. Como assim, né? Como assim a escola é chata? E aí eu fui ver, né? Fui meio que olhar assim de rabo de olho o que estava acontecendo na sala. E nada menos, nada mais era do que o seguinte: ele fez lá uma atividade, ou ele escreveu alguma coisa, ele fez lá um exercício, e a professora falou que estava mal feito. E que ele ia apagar e iria fazer de novo. Por quê? Porque ele tinha que fazer bem feito o exercício. E aí ele falou: ah, essa escola é chata. E assim, vai parecer contraditório o que eu vou falar, mas que alegria que eu fiquei quando este aluno, né, essa aluna, aqui não vem ao caso dizer, né, como eu fiquei feliz quando então esse aluno, essa aluna falou que a escola é chata. E por qual motivo eu fiquei feliz? Primeiro, a criança não sabe o que é melhor para ela. Né? Se eu hoje penso tudo aquilo que eu estudei e eu tivesse que resumir em uma frase, talvez, né? Hoje, na formação de hoje, o que poderia definir uma criança, eu falaria isso: a criança não sabe o que é melhor para ela. Ah, mas Matheus, ela sabe mexer no celular, ela anda mais rápido, o dente nasce antes. Ela não sabe o que é melhor para ela. E quando eu olho para isso e eu começo a olhar o meu filho, a minha filha, o meu aluno,
toda a criança dessa perspectiva, que é a perspectiva da realidade, então o que eu começo a perceber? Que realmente a criança não sabe o que é melhor para ela. Porque qual que é o olhar da criança? O olhar da criança, basicamente, é um olhar extremamente imediatista, quer as coisas agora, e extremamente prazeroso. A criança não tem muita noção que ao negar algo, aquilo vai dar prazer para ela no futuro. A criança nem trabalha muito com o futuro. Se você falar para a criança, sexta-feira a gente vai no parque, ela não sabe muito bem o tempo que vai demorar para chegar essa sexta-feira. E se ela não tem noção desse tempo, automaticamente ela não tem noção que ao apagar um exercício e fazer esse exercício, ela então não vai compreender que aquilo vai ser bom para ela. Somado a esse olhar imediatista e prazeroso da criança, a gente também percebe que a criança vive de agora. Repara no seu filho, repara na sua filha. Né? E quanto mais novo, mais perceptível isso. Ela briga, ou ela chora, ou ela esperneia, não passa um dia, ou seja, ela sai do quarto e vai para a sala, nada mais aconteceu. Por quê? Porque as crianças têm um olhar de agora. E qual que é a nossa função enquanto escola? Qual que é a nossa função enquanto pai, enquanto mãe? Ser o olhar chato. Né? Ser o olhar desse futuro. Porque eu tenho a obrigação de olhar para aquilo e falar, não, isso não está bem feito, vamos apagar e vamos fazer de novo. Porque o que eu estou olhando? Eu não estou olhando o exercício mal feito, eu estou olhando a capacidade desse aluno de fazer melhor. Quem tem essa habilidade? Na teoria, nós, que somos, na teoria novamente, os adultos, né? Porque hoje em dia também, que tem de criança com 30, 40 anos aí na história, não tá escrito, né? E aí o que a escola faz na teoria? A maioria, 99,999% das escolas, se não todas, olham para a criança nessa perspectiva do agora. Nesse mundo, nesse instante. Ou seja, uma educação extremamente utilitarista. Né? Qual que é a utilidade da educação? Fazer o aluno acertar o exercício. Fazer o aluno marcar o X. Fazer o aluno aparecer lá no jornal que ele conseguiu virar médico. Olha como isso é limitar o nosso olhar. Então eu olho para a Joana lá do primeiro ano e falo assim, tá, ela vai ser veterinária, vai ser médica veterinária. Eu estou limitando o que é a Joana. Só que para eu poder ter esse olhar de que a Joana é mais do que uma médica veterinária, primeiro eu preciso entender então o que é esse ser humano. O valor que tem esse ser humano e quem é esse ser humano diante de algo muito maior que o infinito. Que é a eternidade, talvez. E isso, claro, só um colégio católico é capaz de observar. Por isso que a gente faz a diferença que faz. Porque senão ela vai chegar a ser, só que no final ela não vai estar sendo, se é que eu posso colocar dessa maneira, o que ela realmente nasceu para ser. Uma pessoa completa. E olha, existe, claro, uma validade nisso. A escola ela tem que primar pela excelência educacional. A escola tem sim que, como que eu vou dizer? Ela tem sim que fazer que os alunos aprendam, óbvio, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem boleto que vence. Tudo isso faz parte da nossa humanidade e da realidade em que nós estamos inseridos. Só que se a gente não ultrapassa isso, a gente fica com uma alma pequena, né? Fica com uma alma atrofiada. O que eu estava falando agora. Se o casamento não for algo além daquilo que eu me relaciono com a minha esposa, ele é vazio. Ele é pequeno. O emprego, se apenas a ideia de um emprego, ele é vazio, ele é pequeno. Eu vou lá e ganho o meu e vou embora. Eu posso viver uma vida assim? Posso. Mas você concorda que vai ser uma vida pequena? Uma vida atrofiada? E esse é o primeiro motivo da minha alegria quando a criança falou que a escola é chata. Porque ela tem que ser. Né? Eu tenho que ser
A professora tem que ser. Por quê? Porque nós olhamos com esse olhar de amanhã. E o segundo motivo, claro, é que assim, essa mesma criança que falou que a escola é chata, depois estava toda brincando lá, feliz no parque, e corria, aí a melhor escola do mundo, ai não sei o quê. É assim, a criança entra chorando na escola e sai chorando que não quer ir embora. Por quê? Porque ela vive justamente nessa causa e nesse efeito. Nós, sendo os adultos, a gente então sim tem que olhar para além disso. E aí, a gente cai num certo problema. E é um problema muito sério. Que eu sou filho dessa geração. Que é a geração da motivação. Perceba, há 50 anos atrás, talvez um pouco mais, mas há 50 anos, 60 anos atrás, se você chegar para o seu pai, né, ou para o seu sogro, ou quem tem a oportunidade, para o seu avô, e falar para ele por que ele trabalhava, sabe o que ele vai responder? Porque era o que tinha que ser feito. Porque é trabalho. Se você perguntar lá para o seu avô ou para o seu pai, né? Pai, na época que você era casado, por que você casou com a mãe? O que ele falava? O que ele vai falar? Ah, porque eu gostei dela e a gente casou. Nossa, pai, você está sendo fiel há 40 anos, né? Vocês estão juntos há 30, 40 anos. Como? Porque a gente casou. E a gente casou e a vida anda pra frente, e a gente briga, mas a gente tá junto. Não havia, há 60 anos atrás, a noção de motivação. Olha como o nosso olhar já ali começa a ficar enferrujado. Eu, com 30 e poucos anos, já sou da geração da motivação. Como se eu dissesse o seguinte, olha, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar motivado. E a nossa função enquanto escola, e uma escola verdadeira como é o nosso caso, não tem que ensinar motivação para as nossas crianças. As nossas crianças, elas não têm que estar motivadas. E aí eu vou explicar por que elas não têm que estar motivadas. E é esse olhar que eu como pai, eu como mãe, eu como dono de escola, eu como professor tenho que ter. Por quê? Porque a gente acredita que a motivação é o ingrediente essencial da vida. Como se eu dissesse assim, olha, eu só trabalho porque eu sou motivado, né? Eu só estudo quando eu estou motivado. Eu só vou construir família quando eu estiver motivado. Eu só vou na igreja quando eu estou motivado, quando eu estou afim. Olha o mal que isso vai se construindo. E a gente é dessa geração, tá? Nossa, hoje eu estou muito motivado. Nossa, eu estou na academia, eu saio de lá motivado para trabalhar. Isso é um erro. No final da história, se você reparar bem, isso é um problema. Por quê? E é nisso que a gente acredita. Porque a vida, ela não pode estar orientada para a motivação. Qual que é a orientação que a gente tem que ter da vida? Do dever. Meu pai trabalhou a vida inteira por dever. Meu pai casou com a minha mãe e assumiu o dever. Não existe essa história, eu estou motivado para ser pai hoje. Eu já estou motivado para cuidar do meu filho. Eu estou motivado para levá-lo no parque. Eu estou motivado para ser uma mãe presente. Olha, e a gente cai nisso, né? Nossa, já estou muito afim de ser pai, então a gente vai fazer uma super atividade, vai no parque, vai jogar bola junto. Não. Não é uma motivação. É um dever. E isso muda tudo. A mesma coisa é a escola. Se eu for pensar que a educação ou a aprendizagem nada mais é do que uma motivação, então tem dia que meu aluno vai estar motivado, tem dia que não vai estar motivado. Agora, quando ele entende que a escola é um dever, que ele como estudante assume um dever, que eu como pai assumo um dever, eu como dono de escola assumo um dever, eu como professor assumo um dever, a gente resolve 90%
da nossa vida. Sim, pode usar esse termo, William, de missão. Missão é o dever. Ué, eu não casei? Eu não botei o filho no mundo? Então eu tenho que estar motivado para isso? Não, eu tenho um dever a ser cumprido. Eu sou católico. Bom, qual é o seu dever como católico? Então, eu vou lá e cumpro. Eu não preciso ter motivação para isso. Porque senão eu caio exatamente no grande problema que a gente vive hoje. Como se tudo fosse estado emocional. Por que as pessoas largam o emprego tão facilmente? Ganhando tão bem? Porque elas estão motivadas. Elas estão com emoção. E não pelo dever. Que é essa geração de 30, 35, para menos. Você acha que o cara com 50 anos vai ter que buscar motivação em algum lugar? Com 60 anos? Cara, ia lá e trabalhava e acabou. Era dever dele trabalhar. Era dever dele trazer comida para casa. Era dever dele ser o arrimo da família. Era dever dele respeitar a esposa. Era dever dele ser um pai presente. É dever dele. Aí, sabendo disso e trocando então essa motivação para o dever, a gente começa a compreender então qual que é no fundo a nossa ação. E qual que é a nossa ação? A nossa ação, e eu venho estudando isso há um tempo já, nada mais é do que duas coisas: finalidade e virtude. Acabou. Olha que olhar. Quando eu tenho um olhar para a vida, entendendo a finalidade daquilo, eu não preciso estar motivado, porque não existe. Eu vou lá e faço. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu vou lá e faço. E é essa virtude que baliza a minha ação. Concorda? É um dever. Então, há um fim para. José Miguel nasceu, e qual que é a finalidade de José Miguel? Eu ser pai dele. Independentemente se eu estou motivado, se eu não estou motivado, a coisa não caminha por aí. Agora, se a gente cai nesse campo da motivação, nada mais, nada menos, a gente está fazendo o quê? A gente está usando então de uma muleta que vai impedir a nossa ação. Porque hoje eu estou mais motivado, amanhã eu não estou. Hoje eu estou mais afim, amanhã eu não estou. Qual que é a nossa função da escola? Não é motivar os alunos. A função da nossa escola é ensinar o dever. E o que é o dever? É a finalidade. Se eu como criança, né, eu como jovem, eu como adolescente, não sei qual é a minha finalidade na vida, e aí eu posso chamar de missão, que nem o William falou, então eu vou, igual a bolinha de pimbolim, vou batendo aqui, batendo ali, as coisas vão me jogando. Por quê? Porque não há finalidade nenhuma. Não há finalidade nenhuma. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a usar palavras como motivação. Outra que é muito boa, que o pessoal usa, é propósito de vida. Né? Meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Meu propósito de vida é empoderar as mulheres. Meu propósito de vida é melhorar negócios com a tecnologia. Isso tudo, fazendo uma análise nua e crua, que é dessa maneira que eu acredito nas coisas, nada mais é do que propósitos artificiais extremamente postiços. É uma frase de efeito. Por quê? Porque, veja, o meu dever é ajudar as pessoas. O meu dever é ser bom. E isso não vai durando com o tempo. Qual que é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é ser bom, justo e verdadeiro. Acabou. Acabou. Qualquer outra coisa que eu coloque no meio desse caminho vai dar problema. Finalidade e virtude. Ponto final. Por que eu estou aqui? Qual é o meu fim? Meu fim é a morte. Onde é a morte? A morte é o céu e o inferno. Pronto, eu tenho um fim. Como que eu chego nesse fim? Tendo uma vida virtuosa. Como que eu tenho uma vida virtuosa? Sabendo qual que é a finalidade. Percebe aonde eu estou atirando? Aonde eu estou mirando enquanto escola é aí. A finalidade
do João, a finalidade do Pedro, a finalidade da Maria Clara não é o vestibular. Não é o emprego. A finalidade da Maria Clara, a finalidade do João, é ele se encontrar diante de Deus. E para ele se encontrar diante de Deus, ele precisa saber o quanto ele é bom. Ou melhor, o quanto ele é capaz para ser bom. E lutar por isso. Que a gente pode traduzir depois como pessoas santas. O que é um santo? Um santo é aquele que viveu na terra, nesse instante, o céu. Todas as suas atitudes, para uma pessoa santa, nada mais são do que Deus olhando para ela. E se nós pararmos um pouco e refletirmos dessa maneira, muita coisa que a gente faz errado talvez a gente parasse de fazer. Deus está me olhando. Deus está com um olhar sobre mim. Por quê? Porque é meu dever, como filho de Deus, ser imagem e semelhança dele. E olha a mudança que a gente faz na educação de uma criança quando a gente começa a impregnar o olhar dela para isso. De que a finalidade dela é ter caráter. Aquilo que a gente estuda que é caracteriologia, né? O estudo do caráter. É ter personalidade. É ter a verdade, a justiça e a beleza como um modelo de vida. Isso é o grande propósito de vida. O propósito ele não precisa ser inventado, não. Meu propósito de vida é fazer com que as pessoas comam saudável. Cara, já existe o propósito de vida. É ser bom, certo e necessário. É assumir esse dever que a gente tem de, enquanto ser humano, viver a vida que a gente tem que viver. Dentro das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Sendo pai, sendo mãe, sendo dono de colégio, sendo médico, sendo engenheiro. Só que para isso acontecer, eu preciso colocar essa criança nesse dever. E ela só vai entrar nesse dever se ela entender qual é a finalidade. Por que eu estudo? Eu estudo para aprender a ver a realidade que Deus me deu. Por que eu tenho que fazer vestibular? Porque Deus me convida a ajudar as pessoas através da minha profissão. E aí eu vou ter um médico que não vai ser só médico, vai ser um apóstolo. Né? Vai ser um médico com alma generosa, com coração grande. Né? Ou seja, indo para águas mais profundas. Exatamente, Glaucia, porque exatamente isso que você fala, porque nós, enquanto adultos, também temos esse olhar pequeno e baixo e rasteiro da vida. Eu quero muito que meu filho seja rico. Para! Você está doente. Né? Se você pensa realmente que a felicidade do seu filho está na riqueza, então talvez a gente esteja olhando para o nosso filho de uma maneira muito baixa, muito pobre. E entenda o que eu estou falando, que assim, claro que o nosso filho tem que ter dinheiro, que ele compre carro que ele quiser, que ele seja milionário. Não é essa a discussão. A discussão é para o que eu estou preparando meu filho. Para que olhar que eu estou querendo que ele tenha. E aqui na nossa escola, o olhar que a gente tem para cada criança e, consequentemente, o olhar que nós queremos que as nossas crianças tenham é um olhar que transpasse o material, que transpasse a materialidade, que ultrapasse o coração, ou seja, que veja a alma, que veja o espírito. Ou seja, do que em alto, ou seja, para águas mais profundas, né? Corações ao alto. É aí que está sacado. Porque se o meu coração se eleva ao alto, toda a materialidade, tudo aquilo que está abaixo desse coração também vai ser bom. A Mercedes que eu comprei, a casa na praia que eu comprei, a viagem que eu fiz para a Europa, a esposa que eu tenho, o filho que eu tenho, o emprego que eu tenho. Se não, você até pode ter o carro, a casa, a viagem, a esposa. Mas sempre vai ter algo esquisito acontecendo. Um certo vazio que se prolonga e ecoa dentro da gente. E isso acontece quando a gente acredita que a motivação muda as nossas vidas. Por isso que a gente tem uma geração tão doente. Porque aí o que a gente vai fazer? A gente entende que a motivação é o caminho para eu fazer as coisas. E quando eu não consigo fazer essas coisas, não é porque eu não consiga, é porque eu estou doente.
E aí você tem, eu tô triste. Não tô triste, eu tô depressivo. Eu tô com desânimo. Não, você está desmotivado. Eu tô com preguiça. Não, você está com transtorno de alguma coisa. Quando na verdade, às vezes você está triste, está desanimado e está com preguiça. Como que eu resolvo? Com virtude, com a finalidade, com o dever. O dever de acordar cedo, o dever de fazer o que tem que ser feito, de fazer bem feito o que tem que ser feito. Seja a comida que for, eu quero fazer bem feito. No final, a máxima da nossa cabeça tem que ser assim, eu tenho que ser excelente. Eu tenho que ser excelente em tudo que eu faço. Em tudo. Até a forma que eu dobro a roupa e ponho no cesto para lavar, ela tem que ser excelente. Por quê? Porque é meu dever, como imagem e semelhança de Deus, tentar ser o mais perfeito possível. Traduzindo, ou a gente para de olhar para o mundo através dessa ideia de motivação e começa a olhar realmente para o que deve ser feito, ou a gente vai começar a criar esse monte de desculpa. Você não é pai? Você não é mãe? Faz, tem que fazer. É assim. Seja pai. Seja mãe. Acabou. Não há motivação para isso. É só ser. Só ser. Se vai ser bom, se vai ser ruim, você vai descobrir. Mas para você descobrir, você tem que se formar e tem que ter virtude. Né? É assim que funciona. É tipo pensar em ET, né? Em OVNIs. Eles até podem existir. Tá? Mas é insano eu passar minha vida pensando que vai ter vida extraterrestre. Então o que é melhor acreditar? Acreditar que tem aqui, no mundo de agora. Né? Não há essa realidade ali da motivação. Essa palavra é criada. Então a gente precisa caminhar o nosso olhar não só para a realidade, mas para aquilo que deve ser feito. E aí tem uma imagem muito bonita, alguns já devem ter visto, do Pantocrator. Não sei se alguém já chegou a ver essa imagem Pantocrator. Mas é uma imagem, um ícone, né? Se a gente pode dizer assim, onde é o rosto de Jesus, né? Pantocrator ali significa todo-poderoso, né? Aquele que governa tudo e tal. E na imagem do Pantocrator, depois vocês procurem para ver, e reparem no olhar da imagem do Pantocrator. Né? Já que a gente está falando de olhar. São dois olhares no mesmo rosto. De um lado da imagem do Pantocrator, você tem um olhar de misericórdia e de perdão. Certo? E do outro lado, você tem um olhar severo e justo. Ou seja, um olhar, né, de ira, uma ira positiva, né, no sentido de irasciva, né, daquilo que eu luto, que eu quero bem. É esse mesmo olhar que a gente tem que ter com os nossos filhos, conosco e com a própria escola. Os nossos professores têm que ter esse olhar Pantocrator aqui, ó. Porque ao mesmo tempo que ele é um olhar de misericórdia e de perdão, ele também é um olhar severo e justo. Traduzindo, esse olhar que Pantocrator ensina para nós é o olhar que a gente tem que ter para com o nosso filho, que eu vou traduzir aqui por amor severo. Nós temos que ter um amor severo. Amar na severidade. Porque senão sou mole. A figura de autoridade não existe se eu, Mateus, não tenho um olhar severo. Imagina se eu, diretor, não tivesse esse olhar severo, né? Esse amor severo. Veja, e não tem nada a ver com ser bravo. Nada a ver com ser bravo. Com gritar. Deus me livre. O que é esse amor severo? É um amor que ama com justiça. Se fez bem feito, parabéns. Se fez errado, vamos corrigir. É a hora de aprender? É hora de aprender. É hora de brincar? É hora de brincar. Nós não podemos ter medo de ser severo com os nossos filhos, se essa severidade for uma severidade com misericórdia.
que é o olhar pantocrato. Né? Um olhar de esperança. Um olhar de espera. E toda educação nada mais é do que um olhar de espera. O que eu espero dos meus alunos? Que eles cresçam. E que eles amem o mundo apaixonadamente. O que eu espero da minha escola? Que eles cresçam e amem o mundo apaixonadamente. O que eu espero da minha esposa? O que eu espero... o que eu espero de mim, né? O que eu espero da vida? Eu espero que eu cresça e melhore. É essa a função da escola. Sim, hoje o mundo prega que temos que ser felizes e buscar nossa felicidade, ponto final, e falar de dever mesmo que não estejamos motivados a remar contra a maré. Sim. E veja que interessante. Hoje, a minha esposa estava contando uma história lá da Ambev e uma colega dela falou assim, nossa, seu marido tem uma escola? E aí, a minha esposa falou assim, ele tem uma escola católica e tal. A mulher, Deus me livre! Porque esses católicos e esses evangélicos são todos hipócritas. Vão à missa, vão no culto e traem a esposa. Batem na esposa. Deus me livre. Por isso, aí vem, por isso que eu não tenho religião. Porque eu cuido de mim. Eu não deixo de fazer uma hidratação. Eu não venho trabalhar sem a unha feita. Eu não... Como que ela falou? Ou seja, a minha esposa foi contando isso e falei, Larissa, para que essa pessoa deve ser muito triste e a gente tem que rezar por ela. É exatamente essa era da felicidade obrigatória. Deus me livre me doar para alguém. Deus me livre estragar meu corpo tendo filho. Deus me livre ter paciência com meu marido. Deus me livre. E nesse Deus me livre daqui, Deus me livre de lá, quem você se livrou foi de Deus. Né? Porque amar nada mais é do que se doar até a última gota. E chegar no céu cansado. É isso. O meu sonho de vida é chegar cansado no céu. Porque eu amei demais, eu perdoei demais, eu fiz o que eu podia fazer dentro das minhas condições. Exatamente, é cuidar apenas da própria aparência. E quando a gente cuida apenas da própria aparência, a gente nada mais é do que a aparência. Nada mais é do que isso. Né? É corpo. Não é nem alma e nem espírito. É só corpo. E é aí que a gente percebe a nossa função. A nossa função enquanto pai, a nossa função enquanto escola é ter esse amor severo. Porque nós sabemos aonde nós queremos levar nossos filhos. Nós sabemos qual é o caminho que nós queremos que eles trilhem. Ou seja, há uma finalidade no colégio o caminho existir. E a finalidade dele é formar pessoas completas. Integrais. Em todas as dimensões possíveis. E virar essa chave de pensamento é o que a gente vem causando, graças a Deus. Porque essa é a grande finalidade da vida. Né? Tem um autor, eu vou encerrando já, tá? Tem um autor, sim, combati o bom combate, guardei a fé. O problema é que esse pessoal só combate o bom combate e não guarda nada. Por quê? Porque no final da história, caixão não tem gaveta. Ele só brigou com ela própria, né? Porque nem ela se reconheceu ali. E aí tem um autor muito bom, chamado Louis Lavelle, e ele fala algo para a gente poder encerrar aqui, que faz muito sentido para mim como dono de escola, e como pai, e como alguém que estuda filosofia e psicologia há, sei lá, 12, 14 anos. Veja, Louis Lavelle fala o seguinte, e eu queria que a gente fizesse exercício, tá? Há momentos na vida privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela seu significado, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós próprios o tivéssemos escolhido.
Já deve ter acontecido com você, comigo já aconteceu, graças a Deus, alguma atitude no dia, algum olhar, né, em que você reparou por aquele instante que, meu Deus, para tudo, né? Para o tempo. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar olhando. E isso, às vezes, graças a Deus, acontece comigo quando eu olho para o meu filho, por exemplo. Ou quando eu olho para minha esposa. E o nosso olhar aprofunda no olhar da criança, né? Do nosso filho. E é meio que como se a gente mergulhasse no olhar deles. E nos afundássemos naquele olhar como se assim, meu Deus, não me tira esse olhar. Né? Não me tira esse momento. Né? Quem já pegou um filho no colo, quem já segurou a mão de um pai, de uma mãe que estava por falecer, aquele olhar fica, aquele olhar marca. E é este momento, é esse instante que parece que a sua vida faz todo sentido. Não é? E aí o Luiz Lavelli fala isso. Esta é a sua realidade. É aí que está a realidade. É aí que não se pode perder. É daí que não se pode tirar o olhar. É deste momento. Porque o resto, no final, é uma grande ilusão. Até nos deslumbra ver coisas, mas nada é mais deslumbrante do que quando a gente encontra esses momentos na vida. Eu poderia citar vários, com meu filho, com a minha esposa, quando a minha avó, por parte de pai, veio a falecer, e eu vi pela última vez aquele olho azul se fechando. Ali fez sentido a vida para mim. Ali eu encontrei, talvez, a missão, o dever. É aí que está o nosso olhar. O nosso olhar está nessas coisas, que não são coisas. E quando a gente começa a treinar os nossos alunos para olhar dessa forma, quando a gente, como pai, começa a olhar dessa forma, e ensinar os nossos filhos a olhar dessa forma, só tem uma solução, um caminho: uma alma grande. Realmente filhos que vão arrastar o mundo e não serão arrastados por eles. É esse olhar, né? É um olhar para aquilo que realmente vale e aquilo que não passa. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado. Exatamente. É onde a gente reconhece a presença de Deus. Pode usar essa expressão agora. É onde a gente reconhece a presença de Deus. É uma ação, uma atitude, um abraço, um perdão. E é isso que não deve se perder, porque é isso que ficou. Isso ninguém tira da gente. Entendeu? Isso ninguém tira da gente. O carro tira, o banco toma, a casa tira porque a enchente leva, o celular roubam, o relógio levam do braço, a corrente de ouro levam, mas essas coisas não se tira de ninguém, porque isto chama-se eternidade. O nome que a Gláucia está falando ali é eternidade. É aquilo que fica para sempre. E o que você deixa para o seu filho para sempre? O que você está deixando no seu filho para sempre? Eternamente. E eu finalizo justamente tomando muito cuidado para que tudo aquilo que eu penso para o meu filho não vire um projeto de vida para ele. Traduzindo, nós temos que tomar muito cuidado para que o meu filho não seja um projeto de vida para mim. Porque a sua função como pai, a minha função como pai, não é projetar a vida do nosso filho.
Ah, eu quero que meu filho seja isso, eu quero... A maior loucura que pode existir na vida de você pai, ou na vida de você mãe, ou na minha vida, é eu falar assim, ai, eu queria que meu filho fosse tal coisa. Ah, eu morro de medo que meu filho seja, sei lá, qualquer coisa. Ah, que meu filho seja drogado. Que meu filho se prostitua. Isto é uma loucura. A nossa função como pai nada mais, nada menos é do que formar emocionalmente os nossos filhos. O que uma criança precisa sentir? Abraço, carinho, afeto, colo, palavras, eu te amo, você é importante para mim, vai dar certo, confia, vamos junto, seu pai está aqui. E se você olhar na vida do seu filho e pensar na vida do seu filho até 80 anos, o tempo que ele vai ficar com você é muito pouco. 80 anos de idade, 30. Talvez seu filho fique ao seu lado, se não menos. O tempo com o seu filho é muito breve comparado com a vida inteira. E aí vai chegar uma hora que o seu filho também não vai mais estar ao teu lado. Porque ele vai ter esposo, ele vai ter a vida dele. Olha a nossa responsabilidade em querer projetar a vida do nosso filho e o quanto isso é complicado. E o quanto isso faz mal pra gente. Pai e mãe, não se preocupe com o futuro do seu filho. Por quê? Porque o que você tem que fazer hoje, nada mais, nada menos, é do que proteger e amá-lo. É isso que você tem que fazer. Amor, bondade, coragem, sabedoria. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Eles têm que ser corajosos, eles têm que ser bondosos e eles têm que ser sábios. É isso. Como se fossem os valores universais, como se fossem os 10 mandamentos. Porque senão a gente vai cair numa loucura de tentar moldar o nosso filho. A própria educação não deve ser esse projeto. O que eu estou querendo para os meus alunos? O que eu estou querendo para a minha escola? O que eu estou querendo para o meu filho? Que ele seja bom, verdadeiro, justo e inteligente. Ou seja, é o que eu deixo para ele. O que ele vai fazer com isso está dentro do mistério da liberdade dele. Traduzindo, eu olho meu filho na realidade que eu tenho aqui agora. Se eu começo a olhar meu filho, quando ele for para a faculdade, quando ele casar, e qual vai ser a sexualidade dele, e se ele vai usar drogas. Veja, você não tem o domínio desse futuro. O futuro nem existe, porque só existe 2 tempos que a gente vive, agora e a eternidade. Você só vive agora e na eternidade. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Se a gente ensinar que existe hoje e o céu, acabou. O resto é brincadeira. Por isso que a educação, no final da história, é uma arte de resultados imprevisíveis. E o que a gente faz? A gente forma um núcleo firme, emocionalmente falando. Qual que é a função sua, pai? Qual que é a função sua, mãe? Qual que é a minha função? Formar uma criança firme nos afetos, na sua afetividade. Porque aí, ele sendo o que ele quiser ser, ele sabe para onde olhar. Ele sabe aonde os olhos dele param. E se você sabe aonde o seu olho fita, ou seja, onde o seu olho mira o alvo, é quase sempre certo. Agora, se eu começo a querer criar um projeto de vida para o meu filho, quem vai se frustrar no final da história é a gente. Agora, se eu ensino que é bom, verdadeiro, eterno, sábio, é essa a minha função. O resto é a liberdade que Deus concede. Porque ele sendo o que ele for ser, ele vai ser bom, justo, verdadeiro e sábio. É esse o olhar do colégio.
É esses corações ao alto que a gente tem que buscar. Né? Que a gente tem um dever a ser feito. Uma obrigação. Não uma obrigação que tira a liberdade, mas que nos coloca na grande liberdade, que é ser pessoa. Que é ser ser humano. Que é ser real. Ou seja, amar o mundo apaixonadamente. Amar a realidade no que existe, no que é concreto. Com esse olhar que ultrapassa e chega no que realmente importa, no que é a eternidade. Agradeço a participação de todos. Não sei se ficou alguma dúvida ali, mas eu agradeço a participação de todos. Foi uma experiência que a gente fez hoje online, né? A gente sempre faz presencial, mas hoje, por uma questão de correria de agenda, a gente acabou fazendo ela online. E aí, mês que vem, a gente volta, né, mensal, as nossas formações aqui na Oficina de Pais. É sempre bom estudar, é sempre bom a gente estar junto aqui para tentar ser melhor. Né? Melhor com o pai, melhor com a mãe, melhor com a escola. E aí mostrar realmente como que o nosso colégio ele é diferenciado. Né? E que alegria do nosso colégio ser diferenciado. Eu só fico triste. Amém, amém, gente. Eu só fico triste para quem não é do colégio. Quando eu pergunto, qual que é a sua tristeza? Minha tristeza é porque o seu filho não está aqui. É isso que é minha tristeza. Porque é muito bom. E tem muito trabalho para ser feito. Então a gente conta com o coração de todos ali. Muito obrigado, né? A gente conversou um pouquinho hoje. Gostei muito aí dos apontamentos de todo mundo. Né? E vamos para cima. Né? Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos viver a realidade, vamos amar, vamos pagar boleto. Né? Nesse dever que Deus nos chama, de ser bom, verdadeiro, justo e sábio. Pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima aí, bom restinho de noite para todos, tá?